Vamos lá então, pessoal. Nós vamos finalizar aqui. Vamos começar no artigo 5º, inciso 10. Uma aula sobre esses assuntos aí. Aula essa que parece que deu um problema no áudio. Nós vamos regravar então para vocês. Claro? E aí a gente consultando lá, a gente parou justamente no inciso 10, na página 170 do artigo 5º. Vamos lá então. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10. Nós vamos até por volta do artigo 35. Então, são as aulas aí que tiveram problema no áudio, não vamos retomar essa gravação aí. Bom, vamos lá então. O inciso 10 está falando o seguinte, ó. São invioláveis a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada. O que você precisa guardar para sua prova aqui? Violáveis nós já vimos, ó. Aquele que não pode ser violado, mas não tem caráter de proteção absoluta. Não tem caráter absoluto. Ou seja, em alguns momentos o Estado vai violar o nosso direito à intimidade, à honra, à imagem, à vida privada, e não responderá por isso. Porque todos os direitos que nós temos são invioláveis, mas são também relativos. Então, em certo momento, o Estado pode agir sobre eles. Pessoal, dá um exemplo. Quando alguém é preso, uma prisão em flagrante dentro da casa dele, prisão em flagrante, viola ou não viola o direito à intimidade dele? Viola. Dentro da casa dele é vida privada, é intimidade. Quando o Estado instala aí o olho vivo, câmera espalhada para tudo quanto é lado aí, nos estádios, nas ruas, não viola em tese a nossa imagem? Pois é. Então os direitos não têm natureza absoluta. Agora, se alguém viola fora dos casos que a lei prevê, essa pessoa responderá. Fora dos casos da lei, responderá por dano moral e dano material. Ok, pessoal? Responderá por dano moral, que é a honra interna, a honra subjetiva, convicção de si mesmo. Responderá pelo dano material, que são danos emergentes, que são prejuízos efetivos que a pessoa teve, emergentes, e lucros cessantes, que é aquilo que você deixou de ganhar em razão daquilo que a pessoa praticou contra você. Ok, pessoal? Invioláveis o direito à intimidade, honra, à imagem e vida privada. Não tem proteção absoluta. E se eu violo fora dos casos que a lei prevê, eu responderá por dano moral, material. Dano moral, convicção de si mesmo, honra interna, dano subjetivo, dano material, os danos emergentes, prejuízo efetivo que você teve e o que você deixou de ganhar. Está aí o inciso 10, ok? Vamos lá comigo no inciso 11 agora. Esse inciso 11, eu peço um grifo especial nele. Vai falar o seguinte: casa é o asilo inviolável do indivíduo. Então, o conceito, ó. Asilo inviolável do indivíduo.
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante, desastre, prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Coloque, conceito de casa é um conceito amplo. Isso quer dizer o que, Wilson? Que casa não é aquele conceito fechado que nós pensamos, né? 4 paredes. Não. Casa tem conceito amplificado. E eu não preciso entrar no mérito, o que é. Não, só guarde isso, o conceito é amplo. E a regra é que a minha casa, ela seja inviolável. Não pode ser violada, sob pena de quem fizer isso responder pela violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Bora lá, só que em 4 possibilidades. 5, né? Eu vou poder entrar na sua casa e, obviamente, não será crime. A primeira possibilidade é o consentimento do morador. Então, consentindo o morador que a pessoa entre, não há ilícito penal. Qual que é a questão de prova, Wilson? Morador é diferente de proprietário. Então, morador é a pessoa que reside, que mora. Esse consentimento tem que ser dele. Consentindo, autorizando, a pessoa pode entrar. Segunda possibilidade, que eu possa entrar na sua casa e não será crime. Flagrante delito. Artigo 302 do Código de Processo Penal, que vai explicar o que é flagrante delito nesse país. O artigo 301 vai dizer que as pessoas do povo podem, as autoridades e seus agentes devem prender em flagrante. O 302 explica exatamente o que é flagrante. Está havendo flagrante, eu posso entrar na sua casa e não haverá da minha parte nenhum ilícito. Ou então ainda, quando houver desastre, o que seria um desastre? É um evento catastrófico da natureza inesperado. Enchente, incêndio, casa caiu, tsunami. Ou prestar socorro. Não existem palavras inúteis na lei. Desastre é uma coisa, prestar socorro é outra. Prestar socorro, a pessoa está passando mal dentro da casa. Não há desastre, mas estou entrando para prestar àquela pessoa socorro. Questão que mais cai está aqui agora, ó. Durante o dia, por determinação judicial. Não existe conceito legal da palavra dia. Esse conceito ele é doutrinário, jurisprudencial. Determinação judicial, que nós chamamos aqui de reserva jurisdicional. Ou seja, reservou-se ao juiz, no seu sentido lato sensu, estou falando juiz, desembargador, ministro do STJ, do STM, do que for, ministro do Supremo, ou seja, todas as instâncias, reservou-se a estes essa determinação. Então, não tem conceito legal do dia, o conceito é doutrinário. E aqui é reserva jurisdicional. A doutrina trabalha hoje com 2 conceitos do dia. Um é o conceito que vem dizer que dia é das 6 da manhã às 18. Esse é um conceito do critério objetivo. José Afonso da Silva é o autor que cita esse exemplo aí. E trabalha-se também com aquele conceito de que enquanto houver sol,
é dia. É o critério físico-astronômico. Então, pessoal, não vão te perguntar na prova o que é dia. Vão tentar colocar um horário no dia, vão confundi-los apenas em relação ao termo dia, dizendo que eu posso cumprir a ordem do juiz na casa em qualquer horário, durante a noite ou coisa igual. Não, tem que ser durante o dia. Vão trabalhar na prova o termo dia. Então, atenção. Casa, asilo inviolável, proteção do indivíduo. A casa ela é inviolável. O conceito de casa é amplo, artigo 150 do Código Penal. Regra geral, se eu violar, eu responderei por um crime, salvo se houver consentimento do morador, salvo se houver a prática de um ato ilícito dentro desta casa, se houver flagrante delito, desastre ou prestar socorro, ou ainda durante o dia, por determinação judicial. Lembra disso na sua provinha aí. O inciso 12 vai falar o seguinte, ó. São invioláveis os seguintes sigilos. Sigilo da correspondência, sigilo de dados, sigilo da comunicação telegráfica. Esses sigilos, tem mais, comunicação telefônica. Invioláveis, a gente volta naquela mesma tese, não tem natureza, proteção absoluta. Não tem. Isso quer dizer que em alguns momentos o Estado pode violar a minha correspondência, Wilson? Pode. Um exemplo que você tem, aqui ó, vou colocar em cima, correspondência é a própria Lei 7.210 de 84, que vai dizer que a administração penitenciária pode violar, ter acesso à correspondência do preso. Entenderam ou não? É inviolável. Só que como não tem natureza absoluta, estou violando a correspondência e não é crime, porque a própria lei prevê isso. Então, em vários casos também haverá violação dos dados. É muito comum que a Receita Federal faça isso. Viole os dados. Agora, atenção. Nos 3 primeiros casos, quem pode fazer isso? Os 3 primeiros casos. As autoridades administrativas competentes. Autoridade administrativa competente. Ou seja, Receita Federal, Administração Penitenciária, são autoridades administrativas que têm competência para isso, conforme previsão legal. Agora, com relação à comunicação telefônica. Então, aqui, ó, comunicação telefônica.
só pode ser quebrada, só pode ser violada. Estou falando em grampo telefônico, né, gente? Grampo telefônico. Só pode ser violado por decisão judicial. Só pode ser violado por decisão judicial. Tem que ser na forma da lei. Qual que é a lei? É a lei 9296 de 96. A lei da interceptação telefônica. E tem que ser para dois fins. Investigação criminal ou instrução processual penal. Então, para a gente poder fechar isso aqui, ó. Sigilos são invioláveis, regra. Se eu violo, eu respondo por isso, na forma da lei. Pode ser crime isto. Só que essa inviolabilidade não tem proteção absoluta. Em alguns casos, eu vou violar e não vou responder. Correspondência, dados e comunicação telegráfica podem ser violados pelas autoridades administrativas competentes. Claro? O último, comunicação telefônica. O que é isso? É o conteúdo da conversa. Esta só pode ser violada por decisão judicial prévia. Claro, tem que ser antes da violação. Na forma da lei. Que lei? 9296 de 96. Para dois fins, investigação criminal, instrução processual penal. Ó, crime, pena, criminal, penal. Então, se cai na sua prova, posso violar para investigação civil, trabalhista, tributária? Não. Pode ser em processo civil? Não. Só instrução processual penal, investigação criminal. Isso aqui é exceção, viu, gente? A própria lei fala que se houver outro meio de prova, eu tenho que utilizar este meio. Eu tenho que utilizar o meio de prova menos gravoso. Então, isso aqui é sempre uma exceção. Então, o inciso 12 está aí. Inciso 13. Vai dizer o seguinte, ó. É livre. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, se a lei não falar nada, se a lei não trouxer nenhum requisito profissional, o exercício daquela profissão, ela é livre. Ok, pessoal? Como assim, Wilson? Existe algum requisito legal para você ser padeiro? Não. A profissão é livre. Existe requisito legal para você ser médico? Sim. Você tem que fazer o quê? Seguir o requisito legal. A lei determina. Para você ser jornaleiro, tem requisito legal? Não. Para ser jornalista, tem? Tem. Então, se a lei não disse nada, a profissão, o ofício é livre. Se a lei falou, você precisa seguir o requisito que a lei determinou. Ok? É o inciso 13. Vamos lá no inciso 15 agora. 15. O que ele vai dizer? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, em tempo de paz, todos nós somos livres. Ok, pessoal? É livre
o exercício, a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, grifa para mim aí, ó, em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, eu perguntava assim nas minhas aulas, os direitos do artigo 5º se aplicam a quem? Aí eu falava, qualquer pessoa. Todas as pessoas. Ok? Nos termos da lei. Então, qualquer pessoa pode entrar e sair do Brasil com ou sem os seus bens, desde que ele siga a lei. Então, tem a lei que fala, se você quiser sair desse país, com ou sem bens, que você precisa, óbvio, levando os bens, tendo bens, você precisa declarar os bens. Perceberam? Qualquer pessoa pode entrar ou sair, desde que ele siga a lei. É o requisito legal. Inciso 16. Direito de reunião. Anote aí, direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente. Pacificamente, grifa. Sem armas, grifa. E o local? Não tem que ser local público, hein? O local tem que ser apenas aberto ao público. Não é necessário nenhum tipo de autorização. É necessário o quê? O aviso prévio às autoridades competentes. Então, se perguntar na sua prova, para reunir-se, o sindicato, para reunir, tem que ter autorização do Estado. Alguém para fazer uma greve, tem que ter autorização do Estado. Não tem que ter autorização. Tem apenas que fazer o aviso prévio às autoridades competentes. Para que é o aviso, Wilson? Para não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, a reunião tem que ser pacífica, sem armas, local aberto ao público. Não precisa de autorização, tem que ter apenas o aviso prévio às autoridades competentes. Ok? É plena liberdade de associação para fins lícitos, verdade de caráter paramilitar. Então, qualquer associação que tenha fim lícito, ela é plena. O que seria paramilitar? Aquele que é paralelo ao Estado. Então, esta é ilícita, paralelo à margem do Estado. Paramilitar é uma espécie de associação ilícita. Ok, pessoal? Então, é vedado qualquer associação ilícita, contrária à lei. Dentre elas, a mais grave é a paramilitar. Então, a lei fala claramente, é vedado paramilitar. Associação de bairros, de moradores, de concurseiro, de concursando, de o que for, ela é lícita. Em tese, lícita, seguiu a lei plena. Das ilícitas, o texto fala claramente, vedado a de caráter paramilitar. Ok? Vai agora no inciso 22. É garantido o direito de propriedade. A propriedade é um dos direitos fundamentais. Lembra? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Propriedade é um direito fundamental. Então, nos garante o texto maior o direito de propriedade. Só que essa propriedade precisa cumprir uma função social. Toda vez que movimento sem terra invade uma fazenda, alguma coisa, eles alegam que a propriedade é improdutiva. Estão dizendo o que juridicamente? Estão dizendo que essa propriedade não está cumprindo a função social. Quando não cumpre, existem duas formas do Estado tomar aquilo que é seu. Não é? Uma das formas é a desapropriação. Já estou no 24, inciso 24. Desapropriação é um procedimento de direito público onde o Estado vai retirar daquela pessoa a propriedade. É lógico, o Estado precisa ter motivação para isso? Sim. Ele precisa justificar, conforme o texto,
que é por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Se ele justificar assim, ótimo. Agora, ele está tomando uma propriedade, um direito fundamental. Ele tem que pagar por isso? Sim. O texto fala que haverá uma indenização. Indenização que tem que ser justa e pública. Aliás, justa e prévia, perdão. Não é pública não, prévia. Justa. Difícil, né? Mas aqui vigora aquela teoria seguinte, ó, lá no direito penal, não existe o quem cala consente. No direito penal não existe o quem cala consente. Por quê, Wilson? Porque o direito penal trata de algo indisponível. No direito civil tem questões que são disponíveis. Sendo disponíveis, você pode abrir mão. Então como é que chega num valor justo? O Estado nomeia um perito que vai avaliar o bem, vai falar quanto que vale e vai abrir um prazo para você questionar. Se naquele prazo você não motiva, justifica que o valor é diferente daquele que está sendo pago, lembrou? Quem cala consente. Você ficou calado. Você não justificou no prazo que o Estado te deu o porquê que aquele imóvel vale mais. Não motivou, não justificou, ficou calado, o valor é justo? É. Agora o valor é justo. Então, ó, justo, prévio, porque primeiro o Estado paga, e regra geral ele é pago em dinheiro. Atenção, é pago em dinheiro. Mas existem exceções constitucionais ao pagamento em dinheiro. Então, um detalhe para a prova é o seguinte, ó, geralmente as exceções são previstas em lei. Nesse caso, não. Quem traz a exceção é a própria Constituição. Então, está aí, 24, desapropriação. E o 25, tem nome, chama requisição administrativa. Então imagina o caso da Eloá, aquela jovem que foi morta pelo Lindenberg, lá em São Paulo. O texto fala assim, ó, havendo perigo público, iminente perigo público. Então imagina no caso dela lá. Havia perigo público? Sim. A autoridade competente pode requisitar o imóvel. Aí a polícia fez o que naquele caso? Requisitou o imóvel de frente ao dela. O apartamento de frente ao dela foi requisitado. Mas havia perigo público? Sim. A polícia era a autoridade competente? Sim. Requisita o imóvel, utiliza o imóvel e devolve. Se devolver com dano, é obrigado a indenizar. Claro, pessoal? Imagina um policial requisitando um carro no meio da rua. Ele pode fazer isso? Se houver perigo público, sim. Utiliza o móvel, o carro, né? Se devolver com dano, indeniza. Imagina uma enchente onde um prefeito requisita uma escola particular. Enchente, perigo público, sim. O prefeito, autoridade competente, sim. Requisita a escola, utiliza a escola. Devolveu com dano, haverá obrigação de indenizar. Só que a indenização ela é ulterior, ela é posterior. Claro? Então está aí. Duas formas do Estado tomar, utilizar aquilo que é seu, a sua propriedade, que precisa cumprir uma função social. 26. A pequena propriedade rural, assim definida pela lei, ou seja, quem define que ela é pequena? Quem define que ela é rural? A lei. Desde que trabalhada pela família, lembra, propriedade precisa cumprir a função social. Esta que é trabalhada pela família. Não pode ser penhorada, não será objeto de penhora. O que é penhora? É a constrição, é a tomada do bem por ordem judicial. Geralmente ligada a uma dívida.
não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, expondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Ou seja, não pode haver a penhora, porque é o meio que essa pessoa tem, é a subsistência, é para evitar o êxodo rural. E tem que lembrar, trabalhada pela família e o débito tem que ter uma ligação direta com a produção. Tem que ser oriundo da atividade produtiva. Além de não poder penhorar, tomar o bem mediante penhora, a lei está dizendo que o Estado deve, de algum modo, financiar a atividade produtiva. Além de não poder tomar Estado, cabe a você financiar esta atividade que gera muitos dividendos ao Estado. Gera emprego, gera lucro, né? Tem toda uma função social aí. E para fechar, vou lá para o 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações. Seu interesse particular, interesse coletivo ou geral. Qual que é a regra, então? A regra de acesso a informações. Todos nós temos direito. Aliás, nós temos a lei 12.527, 2011, que é a lei de acesso a informações. Esta é a regra. Que serão prestadas no prazo da lei. Então, a lei tem o prazo hoje. Sob pena de responsabilidade. Então, há uma responsabilidade quando não é prestada no prazo legal. O detalhe está aí, ó, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo do Estado seja imprescindível à segurança da sociedade e do próprio Estado. Guardou para a prova assim, ó. Existem dados que, mesmo a regra sendo acesso, esses dados não serão repassados, porque se referem à segurança do Estado e da sociedade. Professor, dá um exemplo. Alguns inquéritos policiais. O tribunal do júri é público? O tribunal do júri é público? É. A votação no tribunal do júri é pública? Não. Você não vai saber quem é que votou e a forma que votou. Para a segurança de quem? Do próprio Estado, porque se ele divulga isso, ele não vai conseguir nunca formar um júri. E segurança de quem? Da sociedade. Regra, acesso. Salvo os dados relativos à segurança do Estado e da sociedade. Ok, pessoal? No mais, agradeço a todos. Fechamos aqui do inciso 10 até o 33. E aí, as demais aulas estão nos próximos vídeos. Muito obrigado.